Bom, este é o grande desafio. Qual é o problema hoje da Amazônia? A Amazônia emite muito gás efeito estufa e produz muito pouco parcela do PIB. Menos de 9% do PIB é produzido na região e é o maior emissor de gás, ou seja, é a região que está na contramão do que nós precisamos fazer. Ou seja, nós precisamos focar num plano de Estado para fazer o Brasil ser a primeira grande economia carbono zero do mundo. Isso está no meu plano de governo e nós temos um plano para fazer isso. Para se ter uma ideia, hoje 80% da emissão de gás efeito estufa no mundo hoje, no mundo, é por causa de emissão de energia fóssil. No Brasil é mau uso do solo, ou seja, desmatamento, principalmente desmatamento e mau uso do solo. Então nós temos de atacar esse problema de duas formas para a região da Amazônia. Primeira coisa que nós temos de fazer para o Brasil ser essa nação carbono zero, plantar árvore em terra degradada. Nós temos mais de 50 milhões de hectares em terra degradada. O nosso foco é trabalhar nos primeiros 4 anos em 3 milhões de hectares de terra degradada. E esse plantio de árvore vai trazer emprego e renda para os mais pobres. A ideia é pegar as pequenas propriedades e fazer um programa de plantio de árvore, financiar aí 15 plantio de árvore nessas regiões. Teremos contratos aí de longo prazo com essas famílias. E esse plantio de árvore vai gerar receita para as pessoas, ou seja, receita por volta de R$500 por hectare ano. Então, primeira coisa, vamos focar na silvicultura, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que pode capturar carbono plantando árvore. O Brasil é a maior superpotência do mundo na questão do meio ambiente, porque somente o Brasil pode capturar 50% do carbono emitido no mundo. Ou seja, o mundo precisa do Brasil, precisa da região Amazônia para resolver a questão climática, e o Brasil precisa do mundo para investir aqui em crescimento sustentável. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é isso, focar no plantio de árvores, e isso vai dar receita para as pessoas mais pobres. Para se ter uma ideia, hoje, Daniel, olha o desperdício, nós temos fundos aí, mais de US$1 trilhão para investir em plantio de árvores. Sabe quanto o Brasil capturou disso? Zero. Um absurdo, jogamos dinheiro fora que poderíamos estar aí fazendo já começando o replantio no Brasil. Então, este investimento na fixação de carbono no plantio de árvores. Segundo ponto importante que nós temos de fazer aqui é mais Estado para combater o desmatamento. É inacreditável um Brasil que está desmatando mais de 8 mil quilômetros quadrados. Aí nós já chegamos a reduzir 80% do desmatamento no Brasil. Portanto, temos sim de combater o desmatamento, temos de investir nessa questão da silvicultura e, por último, pegar todo o potencial da Amazônia e focar na sua vocação econômica local. A sua vocação econômica local é o que eu chamo da economia verde, é o emprego verde. Não faz nenhum sentido ter uma zona franca de Manaus produzindo geladeira, televisão, motocicleta, quando esse dinheiro devia estar indo para a economia verde da Amazônia. Devia estar para como é que nós vamos extrair mais dinheiro da floresta. O potencial de exportação de produtos sustentáveis desta economia verde da Amazônia, Daniel, é de 200 bilhões de dólares por ano. Então, esse dinheiro tem que ser voltado para a vocação local, que é a economia verde. Portanto, se tivermos um programa como é o nosso, focado no combate ao desmatamento, plantio de árvore, e focar os recursos já existentes na região para esta economia verde, para a bioeconomia, uma economia que vai exportar produtos que o mundo quer, e esse produto já está estimado em torno de 200 bilhões de dólares, certamente a Amazônia vai se tornar a região exemplo do mundo, exemplo na captura de carbono, exemplo na retomada do crescimento econômico, na fixação de carbono e principalmente na geração de produtos exportáveis, sustentáveis, e vai fazer com que a Amazônia seja, assim, aí um grande carro-chefe da retomada do crescimento econômico do Brasil. A gente pode colocar a pergunta que foi enviada pela equipe de jornalistas de lá. Candidato, hoje uma das principais dificuldades que a presidência da República tem
no que diz respeito à região amazônica, é a equalização entre infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Qual é a sua proposta para garantir essa infraestrutura de telecomunicações, de logística, sem que comprometa a preservação ambiental na Amazônia? Bom, certamente... Tem 5 minutos. Muito bem. Certamente, a questão da infraestrutura, ela é fundamental. Principalmente, nós precisamos chegar com a digitalização nessas regiões importantes aí. Mas, mais importante, nós precisamos escoar essa safra toda que nós vamos produzir, essa bioeconomia verde aí. Então, alguns projetos importantes foram aprovados recentemente no Congresso, como é o caso da nova PL das ferrovias, que vai permitir esse investimento da ferrovia para escoar. Mas o mais importante hoje é o uso da tecnologia no curto prazo para combater o desmatamento. Nós precisamos ter embargo automático de regiões desmatadas, nós precisamos aproveitar uma medida importante que foi aprovada recentemente, aí, para que acabe com grilagem de terra, isto é, a digitalização dos cartórios, porque, como você sabe, esse aí é uma rede de criminosos, né? Desmata, tem a grilagem, já está comungado com o cartório e as coisas começam a avançar. Então, nós precisamos ter uma infraestrutura capaz de fazer com que as riquezas geradas nesta Amazônia sustentável seja exportada, mas evidentemente preservando o meio ambiente. Mas nós temos que combater tanta coisa ilegal, né? É o desmatamento, é o garimpo ilegal, é atividades ilegais, que isso aí só prejudica o Brasil, prejudica a economia local e, principalmente, mantém as pessoas no estado de pobreza. É um dos piores IDHs do Brasil, a região amazônica, justamente porque a riqueza não fica na região. Essa riqueza está sendo extraída por criminosos e não pelo mercado. Nós precisamos organizar o mercado, portanto, combater toda a ilegalidade do minério ilegal, do comércio ilegal de madeira, da grilagem de terra, para que essa riqueza fique na Amazônia. Daí a importância de termos uma infraestrutura voltada para essa economia verde, e não do jeito que é feita hoje, que no fundo nós só temos aí quase um grau gigantesco de atividades ilegais e que sobra pouco dinheiro no bolso da população. Vou aproveitar um pouquinho o tempo que a gente tem ainda da pergunta, ainda nesse tema. A gente tem alguns entraves aí de projetos, como, só para citar um exemplo, a Ferrogrão, que ligaria Sim. o Mato Grosso até aquela região oeste do Pará para escoar a produção de grãos, que vem crescendo bastante. Só que ela está hoje parada no STF, questionada justamente por outros partidos políticos. Como que se resolve isso e também a questão da legislação ambiental para que possa implementar projetos de infraestrutura na região? Isso é que precisa de poder do governo executivo, precisa do poder executivo. Esse emaranhado é o retrato de um governo à deriva. É um absurdo essa exploração política de manter a região subdesenvolvida por o que eu chamo de um ambientalismo barato, um ambientalismo de esquerda, que acha que qualquer coisa que se fizer significa devastar o meio ambiente. Não, o meio ambiente, precisamos conciliar as duas coisas, preservação, sustentabilidade com o mercado. É o mercado que vai resolver a questão do meio ambiente no Brasil. Não podemos esquecer que hoje temos mais de 50 trilhões de dólares em investimento privado querendo vir para o Brasil se respeitarmos as questões de sustentabilidade, como ambiental, o social e a governança. Portanto, o mercado quer investir. Nós não podemos deixar de gerar riqueza numa região por questões político-ideológicas completamente ultrapassado no mundo de hoje. Nós temos de enxergar o meio ambiente como a maior oportunidade que o Brasil tem hoje para atrair investimento, gerar riqueza, principalmente nas regiões mais pobres do Brasil. Nós não podemos deixar de lado esta importância de inserir a Amazônia com crescimento econômico sustentável, ambientalmente sustentável, e que vai gerar riqueza e desenvolvimento para a região. Perfeito. Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu vou só citar aqui e agradecer o André Dantas, que é o intérprete de Libras, que vem fazendo esse trabalho conosco. Em todas as entrevistas, nós vamos ter esse trabalho importante. E partindo, então, para a terceira pergunta, agora do Grupo A Crítica, do Amazonas, a gente pode colocar o vídeo.
Candidato Felipe Dávila, nós acompanhamos aqui no nosso estado, desde o final do ano passado, uma intensa invasão do garimpo ilegal ali na região do Rio Madeira, né? Boa parte dos ambientalistas comenta que isso aconteceu muito por conta do afrouxamento da fiscalização dessa atividade naquela região. Gostaria de saber do senhor, caso o senhor seja eleito presidente da República, de que forma o senhor pretende combater essa atividade? Você tem toda a razão. Esse garimpo ilegal é fruto da ausência do Estado. Nós precisamos usar, hoje nós temos imagem de satélite, hoje é possível sim fazer uma fiscalização ativa e impedir que esses criminosos que destroem a nossa riqueza e empobrecem a nossa população local. É um absurdo total, precisa mais Estado. O Estado precisa fazer valer o seu poder para evitar atividades criminosas como essa. Mas nós precisamos fazer isso de duas formas. Primeiro, usar a tecnologia, como eu estava dizendo aqui, imagens de satélite, para poder ter embargo automático, para poder ter foco nessa ação, nesse combate à ilegalidade. Mas não é só isso, não. Nós precisamos entender a cadeia da ilegalidade, porque o garimpo ilegal tem cadeia, tem toda uma cadeia do que eu chamo da demanda disso. Então, nós precisamos, sim, combater esse crime no sistema financeiro, nas nossas fronteiras, nos intermediários. É toda uma cadeia. Então, nós precisamos quebrar os elos dessa cadeia do crime, e isso é possível fazer hoje com inteligência, com vontade política, e, evidentemente, você sabe que parte dessa vontade política é contrariar, sim, interesses, inclusive de políticos, maus políticos da região, que estão aí totalmente envolvidos com esse crime organizado, que é um verdadeiro absurdo. Nós precisamos enfrentar isso com a Polícia Federal, Ministério Público, Exército, tecnologia, para quebrar essa cadeia. Como nós temos essa cadeia em várias áreas aí da Amazônia, como a gente sabe muito bem, como eu estava contando há pouco aqui na questão das grilagens. Então, é preciso mais Estado, sim. O Estado precisa valer a sua autoridade e não deixar que se torne uma terra de ninguém, explorada pelo crime, pelo comércio ilegal, e isso, como eu disse, não só prejudica o meio ambiente, como não deixa um centavo na mão da população local. Portanto, é preciso mais Estado para combater esse, eu chamo esse descalabro, que é o comércio, o garimpo ilegal. Aliás, uma das coisas que nós temos que fazer é combater o garimpo ilegal, mas com toda a força que o governo tem. E o governo precisa enfrentar as resistências da política, da má política, que impede que isso aconteça. Que se existe o garimpo ilegal, existe um mercado ilegal que também compra esse produto, isso. Né? É por isso que eu estou dizendo, precisa pegar a ponta também de quem está comprando isso, porque enquanto tiver demanda, então nós precisamos quebrar a cadeia, por isso que eu estava dizendo isso, é muito importante quebrar a cadeia, e isso precisa de inteligência, Polícia Federal, Exército, né? E o Estado, fazer valer a lei. Candidato Felipe Dávila, os povos tradicionais da Amazônia sofrem com isolamento social, carência de políticas públicas, principalmente saúde, educação e moradia, e sofrem a pressão da garimpagem ilegal e do crescente latifúndio. Em seu plano de governo, o que existe de concreto para dar dignidade a essa gente, principalmente os indígenas e quilombolas, garantindo o direito à terra e ao bem viver? Bom, são questões muito importantes. Como eu disse, é o pior IDH do Brasil, é na região justamente por causa disso. Onde há ilegalidade, onde há a ausência da lei, do Estado de Direito, evidentemente são as pessoas que mais sofrem, principalmente as pessoas mais pobres. Por isso, essa importância do Estado fazer valer a lei, no combate ao desmatamento, combate ao garimpo ilegal. Mas eu quero tocar num ponto que você mencionou, que é a questão dos indígenas. Primeira coisa que nós precisamos fazer, demarcação das terras tem que terminar isso. Segunda coisa, eles é que tem que decidir o futuro deles. Eles é que tem que escolher. Nós temos mania de fazer com que os indígenas tenham assim 200 instituições, ONGs, governo, todo mundo falando em nome deles. Mas eles têm que falar em nome deles. Nós temos de entender os indígenas como pessoas responsáveis que entendem melhor do que ninguém o que é melhor para eles. Então, a exploração de atividades sustentáveis é algo fundamental que é para eles decidirem e não para nós decidirmos. O que é preciso, evidentemente, é ter, depois que eles decidirem que eles querem uma determinada atividade, até mesmo o garimpo legal, não ilegal, ou exploração de outras atividades, aí sim
a regulamentação, a lei, em caso de garimpo, autorização do Congresso Nacional, mas eles é que precisam ser ouvidos. É inacreditável como tem muita gente falando em nome deles e eles não são escutados. Eles é que tem que ser a autoridade máxima. É que nem o que eu digo, eles são os proprietários da terra. Como proprietário da terra, eles têm que decidir o que eles querem fazer com a terra. Entendeu? Então, eu acho que é muito importante. Segundo, acabar com esse garimpo ilegal. Mais de 6 territórios indígenas aí são invadidos com exploração ilegal. Então, nós precisamos fazer a lei valer e depois deixar que eles escolham o que eles querem fazer. Que atividade sustentável, que vai gerar, sim, receita, para eles é muito importante. E terceiro, isso que eu vim falando na primeira pergunta que eu respondi, que é foco nas atividades econômicas que têm vocação com a floresta e de forma sustentável. Como eu disse aqui, nós temos nesta economia verde, sustentável, explorando devidamente produtos da floresta, o Brasil tem capacidade de exportar mais de 200 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos deixando dinheiro na mesa porque não conseguimos organizar o Estado, fazer a lei valer, para que esses investimentos sustentáveis possam, sim, trazer mais dinheiro, melhor condições de vida, principalmente melhoria do IDH nessa região, que tanto carece de uma melhoria. Por quê? Porque é isso aí que eu estava dizendo aqui, menos de 9% da região amazônica inteira participa do PIB brasileiro. Então, nós precisamos reverter isso. Eu entendo que esta região é a região com maior potencial da retomada do crescimento econômico no Brasil, porque o mundo caminha para a era da descarbonização, para a economia de baixo carbono, e não há outra região no mundo que pode liderar essa transformação da economia de baixo carbono com crescimento sustentável do que a região amazônica. Portanto, eu entendo que essa vai ser a grande fronteira do crescimento econômico da economia de baixo carbono. Candidato, você citou durante a resposta que o fim da demarcação de terras indígenas. Hoje ela é feita por decreto, né, do governo federal. Existe uma proposta no Congresso Nacional de que isso seja avaliado pelo Congresso. Queria que você detalhasse um pouco mais a sua visão sobre o processo de demarcação de terra indígena. Olha, de novas terras indígenas. Nós precisamos, Daniel, duas coisas importantes. Tem que continuar o processo de demarcação de terra indígena, mas não é só de terra indígena. Nós precisamos avançar, inclusive colocar metas para os governos, porque nós precisamos de demarcação de terra, titularização de terra, o CAR, o PRA. Nós precisamos desses instrumentos legais para se fazer uma política de Estado. Porque senão, você sabe muito bem que isso acontece no que a gente chama da terra de ninguém, né? Aí é que começa a confusão. Então nós precisamos da titularização de terra. É algo fundamental. E o governo federal tem que determinar as metas para cada estado. Lá no Centro de Liderança Pública, a instituição que eu liderei durante 14 anos, voltada para a formulação de indicadores, nós estamos colocando lá, tem que aumentar o peso do CAR no ranking de competitividade dos estados, porque nós precisamos disso para ter o PRA. Então, nós precisamos do Estado organizando toda essa titularização de terra, porque se nós não tivermos isso, não teremos paz na região e teremos sempre esse avanço da ilegalidade, porque é com esta titularização que nós vamos poder cobrar, fiscalizar e punir os infratores. Não importa se são tribos indígenas, privados ou que seja, mas se a gente não souber quem é o responsável por aquela terra, como é que nós vamos fazer isso? Então, essa questão da titularização de toda a terra, ela é vital para resolvermos a questão do desmatamento e, sim, da exploração de atividades sustentáveis na região. Eu vou insistir um pouquinho só para ficar bem claro, viu, Felipe? Eu queria saber a sua opinião assim, sobre novas demarcações de terras indígenas. Você seria contra novas demarcações? Eu sou a favor do que está na Constituição. Eu sou a favor do que está na Constituição. A gente tem que honrar aquilo que está na Constituição. Temos que regulamentar o que estava na Constituição. Depois que a gente fizer isso, a gente pensa como é que vai fazer daqui para frente. Mas não dá. Tem que ter um marco. Quando é que começa isso? Isso já foi definido. E nós temos de zelar por isso. Porque senão nós vamos ficar discutindo toda vez qual que é o marco zero disso. Já foi determinado o marco zero. Olha, e eu vou dizer isso aqui. Por que, Daniel, que é tão importante isso? A questão, veja só o que aconteceu com o Código Florestal Brasileiro. Nós demoramos quase 8 anos para discutir o Código e depois demoramos mais 7 anos para regulamentar o Código. Vamos fazer o Código valer.
é uma das melhores legislações do mundo em termos de preservação, de sustentabilidade e de respeito ao agronegócio. Então, vamos fazer valer o código, vamos fazer valer a Constituição e vamos parar de ficar dando interpretação subjetiva das coisas, porque isso só aumenta a insegurança jurídica no país.